Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é Andar na Verdade como Novo Homem. O título da terça-feira, o novo homem criado segundo Deus. O versículo, Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, pois o Senhor, através da tua obra de redenção, através da tua morte e ressurreição, nos gerou como um novo homem, uma nova criação. Nós que antes andávamos perdidos na vaidade dos nossos pensamentos, hoje podemos conhecer a verdade, conhecer o Senhor, que é a verdade, a realidade desse universo. Nós que éramos injustos, que éramos impuros, hoje, recebendo tua vida, o teu Espírito, o fluir desse rio da graça, que flui para nós, justiça e santidade, hoje nós estamos sendo santificados, hoje nós podemos produzir atos de justiça, tudo graças à tua obra, Senhor, tudo graças ao Senhor, ao que o Senhor nos deu, ao que o Senhor tem nos dado. Por isso, nós humildemente te rogamos, Senhor, continua falando conosco, que através da tua palavra, esse rio elimine todas as coisas que ainda estão em nós, que te desagradam, todas as coisas que ainda são mundanas, todas as coisas que são impuras, todas as coisas que ainda pertencem à nossa natureza do velho homem, que tudo isso, Senhor, seja eliminado através desse fluir da graça. Nós queremos sempre receber a tua graça, Senhor, pois a tua graça nos basta. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, então o título da terça-feira, o novo homem criado segundo Deus. Eu vou começar lendo o primeiro parágrafo da página 59. Deus quer fazer da sua igreja um novo homem. Para tanto, primeiramente, precisamos ter uma mente renovada. Com a velha mente tradicional, não conseguimos entender tudo que o Senhor está fazendo. Precisamos renovar-nos no espírito de nossa mente, pois o espírito humano é que comanda a mente. Cristo habita em nosso espírito, e quando Ele comanda a nossa mente, esta passa a funcionar como o Senhor quer. Isso é uma das coisas mais importantes no Novo Testamento, irmãos, é nós aprendermos a colocar a nossa mente no Espírito. Colocando a nossa mente no Espírito, as coisas começam a mudar, a nossa visão muda, nós começamos a perceber as coisas espirituais. É aí que nós vamos renovando o espírito do nosso entendimento. Se eu deixar a minha mente muito solta, pensando a respeito de qualquer coisa, você pode perceber, começa às vezes pensando em alguma coisa até boa, alguma coisa razoável, mas de repente, irmãos, ela começa a vagar por terrenos que não fazem bem, e aí geram ansiedade, medo, dúvidas. Muitas vezes você começa a pensar sobre algo que o irmão disse, aí você tem uma interpretação própria. Isso causa o quê? Causa mágoa. O irmão, na verdade, não queria dizer aquilo, mas o seu pensamento fica tão ativo que você começa a colocar palavras na boca do irmão. Todas essas coisas, irmãos, acontecem quando nós deixamos a nossa mente muito solta. É uma lição importante nós aprendermos a colocar a nossa mente no Espírito, porque sempre que a minha mente fica muito solta, o resultado final é a morte. Quer dizer, eu vou ter todo o sentimento advindo da morte. Por exemplo, quando Deus criou o homem, Deus colocou no homem tudo o que ele é. Então Deus é amor, então o homem tem capacidade de amar. Deus também, ele se ira, então o homem também se ira. Agora, com a entrada do pecado, outras coisas foram acrescentadas, como o ódio, a mágoa, isso não vem de Deus. O amor se tornou um amor egoísta, entrou ciúmes, inveja. Você já vê isso logo na segunda geração da humanidade com Abel e Caim. Isso tudo é o velho homem.
E o velho homem, irmãos, nós passamos muito tempo da nossa vida sendo governados por esse velho homem. Então é algo assim automático você ter os seus pensamentos voltados às coisas do velho homem. Por isso, irmãos, nós precisamos sempre voltar a nossa mente ao Espírito. Você pode orar desfrutando da palavra, você pode fazer imersão, você pode decorar versículos e ir recitando, você pode lembrar aquilo que você leu, aquilo que você ouviu, você pode cantar hinos. Enfim, são diversas maneiras de colocar a mente no Espírito. Em Filipenses 4, Paulo, no versículo 8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, o que é justo, o que é puro, tudo que é amável, o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Você percebe? Então, essas coisas, irmãos, ocupando o nosso pensamento, a gente leva o pensamento para o Espírito. E ali nós temos mais clareza das coisas espirituais. E por que eu estou falando sobre isso? Porque é assim que o novo homem se conduz. O primeiro homem, o homem natural, Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas houve um problema. Qual foi o problema? O homem precisava fazer uma escolha. Nessa escolha ele deveria ter optado por comer da árvore da vida. Se isso tivesse acontecido, irmãos, se ele tivesse feito essa escolha, então Deus entraria no homem e preencheria o que faltava. Deus criou a imagem e semelhança, mas o homem ainda estava vazio. Faltava o próprio Deus, a glória de Deus, a vida de Deus entrar no homem. E isso viria se o homem optasse, comesse da árvore da vida. Então, quando o homem comêssemos, toda aquela criação seria enchida de realidade, repleta, permeada de realidade. E a realidade do universo é Deus. Então, tanto o homem como toda a criação, irmãos, experimentariam a vida eterna. Mas o homem fez o quê? Fez a escolha errada, foi enganado. O homem fez a escolha pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o que entrou? Entrou tudo isso que eu falei no começo, e com isso entrou a morte. E veja, irmãos, o que Paulo diz em Romanos? Que a morte passou para toda a criação. Por que passou para toda a criação? Porque o centro da criação de Deus era o homem. Então, se o homem tomasse uma direção a favor da vida, toda a criação seria permeada de vida, com a vida de Deus. Como o homem pendeu para a morte, irmãos, toda a criação sofreu. Você sabe, na sua vida, querido irmão, querida irmã, essa escolha ainda está presente. Quando nós tomamos o caminho da vida, não só nós mesmos recebemos o benefício de receber a justiça, a santidade, como nós vemos nesse versículo de Efésios 4, 24, mas a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor também recebem desse benefício. Do outro lado, irmão, também é verdade, se você escolhe o caminho da morte, a sua família também vai sofrer com isso. As pessoas que estão ao seu redor, que poderiam receber a vida, também vão sofrer com isso, com o poder da morte, com o efeito da morte. E o resultado, irmãos, de viver sob o efeito da morte é viver na vaidade dos pensamentos. Porque a partir do momento que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se desconectou de Deus. E aí ele passou então a se preocupar com aquilo que Deus iria prover para a vida dele. Deus já tinha, veja só, irmãos, Deus já tinha feito, antes de criar o homem, Deus já tinha cuidado de tudo. Deus já tinha feito o jardim para que o homem morasse, as árvores para que o homem comesse. Deus tinha se preocupado, antes mesmo de Adão se preocupar em ter uma auxiliadora, uma mulher, um complemento, Deus já havia se preocupado com isso. Então, você nota, todas essas coisas Deus havia criado para que o homem não precisasse se preocupar. Tudo vinha de Deus, mas a partir do momento em que o homem caiu, você vê isso muito claro com Caim. O homem teve que começar a se preocupar com isso. Caim, ele sai da presença de Deus e aí ele tem que ir. Ele faz você vê isso no capítulo 4 de Gênesis,
ele faz uma cidade, ali começa a haver a questão da preocupação com a segurança, depois a preocupação com a diversão, você vê a criação dos instrumentos musicais, também com relação às armas, você vê a criação de gado, tudo isso, irmãos. Por quê? Porque antes, quem era o provedor? Era Deus. Então o homem não precisava se preocupar com isso. Agora, o homem precisava ser o provedor. Por quê? Porque ele experimentou o efeito da morte, ele se desconectou de Deus. E por mais que Deus chamasse o homem para perto de si de novo, irmãos, esse poder da morte, ele nos distancia de Deus. E quanto mais distante de Deus, mais perdido na vaidade nós ficamos, irmãos. Correndo atrás de coisas que não nos enchem. Veja o ser humano hoje. O ser humano, ele luta, ele até mata por dinheiro, por posição. Aí ele quer tudo isso porque ele acha, se eu tiver dinheiro, posição, eu não vou precisar me preocupar, eu vou ter segurança, eu vou ter diversão, vou ter um bom convênio, um bom médico para cuidar de mim. Mas você percebe? Tudo isso sem Deus é vaidade. Que segurança você tem sem Deus? Mesmo a questão da diversão, os jovens principalmente saem, vamos nos divertir, vamos para isso, vamos para aquilo. É ínfimo, irmãos, aquilo passa no instante sim está depressivo, é como uma droga, precisa todo dia daquilo. Por quê? Porque Paulo diz em Romanos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A glória de Deus é o que preenche o homem. A glória de Deus é o que enche o homem, que é o próprio Deus. Isso falta na humanidade. E aí a humanidade tem que buscar coisas que Satanás mostra. Não, é isso aqui que você está procurando. E na verdade não é. Por isso, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós oramos com as pessoas e elas tocam a glória de Deus, elas sentem algo que elas nunca sentiram antes. Elas sentem a verdadeira realidade. Elas são preenchidas com glória, com a glória de Deus, com a justiça. Por que as pessoas começam a confessar os seus pecados? Porque elas são enchidas com a justiça de Deus. E a justiça de Deus, Deus é justiça, não é? Quando Ele nos ilumina, Ele nos mostra, olha, isso aqui, você está errado, você está no caminho errado, você cometeu isso está errado. Não é ninguém que chegou e falou, olha, você fez isso, está errado. Quando você se enche de Deus, o próprio Deus ilumina você. O problema, irmãos, é quando nós andamos na vaidade nos nossos pensamentos. Aí, irmão, tudo pode, tudo é lícito. O importante é ser feliz, mas não tem realidade da felicidade. Quando o Senhor fala naquela parábola dos talentos, o que o Senhor fala? Fala, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, você está percebendo que o que o Senhor está prometendo como galardão, além de nós reinarmos com Cristo, é a própria felicidade. Não é algo que você vai precisar fazer, trabalhar mais, ter isso, ter aquilo para conquistar. Não. Se você é um servo bom e fiel, o que Deus vai te dar? Ele vai dizer, entra no gozo do teu Senhor. Já vai te dar a felicidade. Por isso, irmãos, nós precisamos avançar. No final, você vai perceber, valeu a pena. E aqueles que vão para as trevas e ranger de dentes, por que ali vai haver choro e ranger de dentes? Porque essas pessoas vão olhar para trás e vão ver, eu podia ter feito diferente. Não era algo impossível. Dava para ter feito diferente. Enquanto aqueles que fizeram diferente, que entraram para o reino, para reinar com Cristo, vão dizer, valeu a pena. Então, nós precisamos buscar cada vez mais o Senhor, a palavra, conhecer o Senhor através da palavra, exercitar o nosso espírito, colocar nossa mente no espírito. Isso é muito importante, irmãos. Muito bem, eu vou finalizar lendo na página 60 o terceiro parágrafo, é o penúltimo e o último parágrafo. O Senhor quer restaurar todas as coisas e fará isso por meio da igreja. Deus, fazendo fluir o rio da graça, nos faz crescer em vida e natureza, com todas as virtudes humanas de Cristo. Estamos crescendo
amadurecendo e sendo edificados com os irmãos. No final, Deus obterá um novo homem, aquele que restabelecerá a verdade e a realidade. A verdade produz justiça e santidade. O contrário de verdade é injustiça, impiedade e perversão. Vemos que o homem mergulhou num poço de injustiça, mentira, corrupção e imundícia, uma situação caótica. Por isso Deus hoje nos envia às ruas, para levar a verdade às pessoas e tirá-las dessa vida de falsidade e mentira. Querido leitor, nada é melhor do que estar no fluir do rio de água da graça. Nele há garantia de ser esse canal da graça que resulta na produção da verdade, justiça e santidade de Deus, de ser usado para restabelecer a realidade no universo. A vida da igreja é para isso, expressar a realidade nesse mundo. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, agora nós estamos colocando essas gravações no YouTube. Você entra no YouTube, a página da igreja que está em Ribeirão Preto, na parte de vídeos, você vai encontrar essas gravações. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.